Muito bem, jovens! Eu sou o Dark Dragon e esse é mais um Dragon Diz. O tema de hoje é um dos melhores arcos de histórias da Marvel, as Guerras Civis. Vamos entender como começaram as guerras, quem está do lado de quem e como elas terminaram. Então aumenta o volume e presta muita atenção para no final dizer de qual lado você está, Capitão América ou Homem de Ferro. Em 2003, o diretor da S.H.I.E.L.D., Nick Fury, escondia investigações feitas sobre uma possível ameaça ao presidente dos Estados Unidos. Até que a primeira-ministra de Latvéria, Lúcia von Bardas, vem até os Estados Unidos para começar um ataque terrorista. Lúcia acusa a S.H.I.E.L.D. de tentar destruir sua terra natal e insinua que o ataque terrorista aos Estados Unidos foi culpa da S.H.I.E.L.D. Em uma briga entre o Hulk e o Coisa, Las Vegas foi quase destruída e resultou na morte de 26 pessoas. Após a dizimação mutante que a Feiticeira Escarlate causou, sobraram apenas 198 mutantes que se abrigaram no Instituto Xavier. Mais detalhes sobre a Feiticeira Escarlate no Dragon Diz número 8. O link estará na descrição do vídeo. O povo se contestava se estavam realmente seguros. O que mais poderia haver no mundo? Quantos mundos existiam? Despite the devastation, what has been confirmed as an extraterrestrial attack, the extraordinary heroics of the group known as the Avengers has been to many a cause not only for comfort, but for really great knowing they're out there. Someone's watching over us. And his green guy walks up and he goes, I don't know. I don't exactly feel safe with those things out there. it just seems like there's a lot they're not telling us. Superheroes in New York? Give me a break. These so-called heroes have to be held responsible for the destruction done to the city. This was their fight. Where are they now? Enquanto o povo e os governos se questionavam qual seria a próxima medida a ser tomada, o grupo Illuminatis, fundado pelo Doutor Estranho, discutia que atitude tomariam para com os super-humanos. Mais detalhes sobre o Doutor Estranho no Dragon Diz número 16. O link estará na descrição do vídeo. Com a população cada vez mais descrente, um novo grupo foi criado para gerar publicidade aos super-humanos. Os Novos Guerreiros. Todos eles eram jovens e haviam descoberto ou ganhado seus poderes há pouco tempo. Sem treinamento algum ou controle, os Novos Mutantes criaram um reality show, onde mostrariam na televisão todos os grandes feitos prendendo bandidos e vilões. Na tentativa de aumentar a audiência do reality show, o líder dos Novos Guerreiros, Speedball, que tem o poder de criar esferas que absorvem impacto, liderou o grupo até Stanford para prender mais supervilões. Lá se deparou com Nitro, um vilão que tem o poder de causar explosões com o seu corpo. Ao perceber que poderia perder a batalha, Nitro concentrou todo o seu poder e causou uma mega explosão ao lado de uma escola. 600 civis morreram naquele atentado, incluindo 60 crianças. Aquela foi a gota d'água para o governo e para a população, que exigiu alguma atitude para conter todas aquelas catástrofes. Começa assim as Guerras Civis. Nick Fury havia passado seu cargo para Maria Hill, e ela foi até o Homem de Ferro para colocar em vigor uma nova lei. A Lei do Registro. Todo super-humano, meta-humano, alienígena ou mutante deveria se registrar no governo. Registrar todo o seu perfil como um RG. Nome, quem eram os pais, onde nasceu e, principalmente, qual era o seu poder. O Capitão América, para a surpresa de todos, foi contra o governo e contra o registro, alegando algo que todos já sabem. Se todos precisam se registrar, então seria fácil para os vilões e inimigos acharem seu banco de dados e saber de coisas que todos os heróis querem evitar. A exposição. Todo vilão poderia saber onde moram seus pais, aqueles que você ama e amigos, e todos estariam vulneráveis. Capitão América criou assim a iniciativa dos rebeldes contra o registro, e assim surgiram os dois lados da Guerra Civil.
pró-registro ao lado de Tony Stark e contra-registro ao lado do Capitão América. Thor didn't say where he was going for answers? Sometimes my teammates don't tell me things. Kind of hoping Thor would be the exception. Yeah, give him time. We don't know what the Maximoff kid showed him. I don't know what she showed you. I just know it made you do something stupid. Earth's mightiest heroes pulled us apart with a cotton candy. It seems like you walked away, all right? Is that a problem? I don't trust a guy without a dark side. Call me old-fashioned. Well, let's just say you haven't seen it yet. Better never do the research. That would affect the team. That would end the team. Isn't that the mission? Isn't that the why we fight? So we can end the fight? So we get to go home? Every time someone tries to win a war before it starts, innocent people die. Every time. Nesse ponto, ambos os lados começaram a recrutar membros dos prós e contras, e assim começou a batalha política. Aqueles que eram contra o registro continuavam a combater supervilões enquanto eram caçados para serem presos. Após a dizimação que a Feiticeira Escarlate fez e por haverem sobrado apenas 198 mutantes, Ciclopes declarou que os mutantes seriam neutros na guerra. Eles não participariam. Salvo exceções, como o caso de Bishop, o mutante que veio do futuro e foi a favor de Tony Stark, se juntando ao lado do registro. Vale lembrar que o futuro distópico do qual Bishop veio estava todo destruído devido às guerras. Ele presumiu que se houvesse contenção agora, aquele futuro não ocorreria. Outro mutante que está na Guerra Civil é o Wolverine, que foi atrás do vilão Nitro para tentar conseguir respostas. Wolverine descobre que Nitro criou uma explosão gigante porque tomou um hormônio que aumenta os poderes mutantes. Esse hormônio foi criado por uma empresa chamada Damage Control, que é a empresa contratada para reconstruir os danos causados pelas batalhas dos heróis. A Damage Control deu a droga para Nitro para que depois da explosão pudesse ganhar muito dinheiro reconstruindo a cidade. Homem-Aranha foi convencido por Tony Stark a ser a favor do registro e se uniu à causa. Ele foi a público e retirou sua máscara, revelando que ele era Peter Parker. Essa foi uma das maiores jogadas de marketing do lado pró-registro. Homem-Aranha, o amigo da vizinhança, finalmente se revela ao público, e ele é a favor do registro. O conflito se intensifica quando o time do Capitão América, chamado de Vingadores Secretos, faz uma emboscada às forças a favor do registro. Capitão América usa um dispositivo para desligar a armadura do Homem de Ferro, e a batalha começa. Thor aparece para ajudar a conter os rebeldes contra o registro, mas acaba matando Golias. Descobrem então que aquele não era o Thor verdadeiro, mas sim um clone do Thor criado por Reed Richards, o Senhor Fantástico. Hércules arrebenta o clone do Thor em um ataque extremo de fúria, e os rebeldes se retiram do conflito. Depois o Capitão América e os rebeldes chegam até a prisão de Rikers Island, onde se deparam com as forças pró-registro novamente. Durante a batalha, o mutante Cloak teleporta todos para o centro de Nova York. A armadura do Homem de Ferro havia sido danificada por Visão, e no momento em que o Capitão América iria dar o último golpe, vários populares se jogaram nele para salvar o Homem de Ferro. O Capitão América realiza que tudo aquilo não passava de derramamento de sangue inocente e que a causa havia sido perdida. O Capitão América se rende e depois disso é preso. Mais tarde, o Capitão América é assassinado pelo vilão Ossos Cruzados e por Sharon Carter, a agente 13 da SHIELD. E assim terminam as guerras civis. Bucky Barnes, o Soldado Invernal, assume o posto de novo Capitão América. Vale lembrar que o vilão Ossos Cruzados é visto no filme Capitão América 2, O Soldado Invernal, e que a Agente 13 também aparece no filme. Sharon Carter é interpretada pela atriz Emily Van Camp, que também faz a série Revenge. As Guerras Civis são um dos melhores arcos da Marvel, juntamente com as Guerras do Infinito,
que será o tema de Vingadores 3. Fazendo uma análise sobre as guerras civis, do lado contra-registro, vemos o caso de possíveis traidores dentro do governo, que poderiam vender os registros dos heróis para quem pagar mais. Saber onde os heróis moram, quem são seus familiares, tudo isso é basicamente suicídio. Temos também a questão dos heróis de rua, como Punho de Ferro, Luke Cage, Homem-Aranha e Demolidor. Eles apenas querem proteger o bairro que vivem, não fazem isso por dinheiro, e não querem ser obrigados a ter contratos com o governo. Por outro lado, temos o registro. O lado do registro não era apenas fazer um RG dos heróis, mas também dar uma função. Eles poderiam trabalhar para o governo ou para a SHIELD, ganhar por isso e, principalmente, sendo registrados, eles teriam treinamento adequado para saber usar seus poderes. No mundo dos heróis, temos sempre a impressão de algo fantástico, mas se aplicarmos a temática para algo um pouco mais real, sabemos que o que realmente iria acontecer seria diferente. Teríamos muitos Hancocks ou assaltantes de banco como Jumpers. O lado do registro servia também para controlar essas coisas. Capitão América 3 e as Guerras Civis vão ao cinema em 6 de maio de 2016. Resta saber se a Marvel terá coragem de colocar a morte do Capitão América no cinema, e uma temática ainda mais profunda e emotiva. Até hoje existe discussão para saber qual lado está correto: Homem de Ferro a favor do registro ou Capitão América contra o registro. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha e compartilhe a palavra. Inscreva-se no canal Dark Dragon. Comente e compartilhe sua opinião. De que lado você está? É isso aí. Muito bem. Até a próxima. Tchau. You're not going to put any of us in a prison. You know why? Do enlighten us. Because you need us. Yes, the world is a vulnerable place. And yes, we help make it that way. But we're also the ones best qualified to defend it. So if you want to arrest me, arrest me. You'll know where to find me.